Salve, salve, Nação Coxa Branca, começando mais um Boteco Coxa Podcast. Hoje estamos fazendo um especial aí, gravado ali para comentar ainda a repercussão do que aconteceu no Atletiba aí do último domingo. Tenho aqui comigo o procurador-geral do TJD do Paraná, Pedro Feitosa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ricardo. Prazer estar com você e com toda a Nação Coxa Branca aí. Vamos falar dessa confusão que envolveu o Atletiba, mas antes de começar a falar do Atletiba desse final de semana, a gente tem que falar, né, da atitude que os times tomaram aí no início do ano, né, levando as mulheres no estádio. Da onde que veio essa iniciativa? Partiu da própria Procuradoria, do TJD, dos clubes? Como que deu início isso daí? A questão aí surgiu ainda no ano passado, com o Dr. Sestari, que é advogado do Coritiba, né? Ele procurou a Procuradoria e daí na minha pessoa, né, como procurador-geral, buscou uma transação, né, que nós temos prevista no CBJD, a respeito da pena que sofreu tanto o Coritiba, que foi uma partida, né, com portões fechados, e queria estender isso também ao Atlético, que daí seriam duas partidas, né? A punição do Atlético era maior. E a gente conversou no primeiro momento ainda ano passado sobre isso, e daí a gente surgiu alguns pontos técnicos a respeito da situação, porque já tinha transitado em julgado, o STJD já tinha julgado os recursos de ambas as equipes na época. Mas daí, no começo do ano, retomamos aí a conversa antes do campeonato começar. Ele também se prontificou a conversar com o Dr. Paulo, que é advogado do Clube Atlético Paranaense. Então, eles fizeram um pedido, já estava aí na cabeça e na ideia do Dr. Sestário fazer essa conversão, essa transação da pena para mulheres e crianças somente. E eu me manifestei favoravelmente ao pedido daí de ambas as equipes agora no começo do ano, principalmente porque tinha a questão de uma mudança da interpretação lá do STJD com relação à pena que o TJD aqui do Paraná tinha dado. Então me manifestei favoravelmente, inclusive também porque trouxe aí essa questão mais social, né, da questão dos alimentos, né, a entrada não foi cobrada, tinha 1 quilo de alimento, então a gente se manifestou favoravelmente, e o pleno do TJD, daí reunido, os advogados dos clubes falaram no dia também da sessão, e entenderam então que não seria uma transação por uma questão técnica aí, de já ter transitado em julgado as decisões. Eles entenderam pela conversão de pena, que está prevista ali no artigo 172, 175 do CBJD, não me lembro muito bem de cabeça, e converteu-se, então, essa pena, principalmente também porque eram poucos mandos de campo que tinham perdido, era portão fechado, mas poderia jogar no... Aquela substituição de pena que tem no crime, no direito penal ali, você... Quase essa transação criminal, exato. Então, trouxe essa possibilidade, principalmente porque o CBJD prevê essa questão social aí na conversão da pena. Então, daí acabou sendo convertida a pena tanto do Coritiba como do Atlético Paranaense para entrar as mulheres e as crianças naqueles 2 jogos que a gente viu que foi um sucesso, inclusive, né? Vejo que com bons olhos o que aconteceu aí nas 3 últimas semanas do Campeonato Paranaense, que infelizmente aí domingo, voltando tudo ao normal, digamos assim. Eu até queria ver contigo, Pedro, uma questão. Para que esse tipo de cena não se repita, talvez o fato ali de liberar para mulheres e crianças não deixe uma sensação de que a pena não vai ser cumprida, não é tanto uma punição, a medida não tem que ser mais punitiva, tem que ser algo mais... Porque no bolso não mexe, né? As multas são baixíssimas, né? No mundo do futebol são irrisórias. Talvez eu entendo a questão da medida ali, a questão social, tudo que você falou, mas talvez isso não puna com a devida eficiência os clubes que se envolvem nisso daí. Essa é uma observação importante, até a Transamérica na época foi crítica bastante com relação a essa decisão,
justamente porque acaba dizendo assim, não puniu os clubes. Inclusive tiveram uma visibilidade grande a respeito da própria medida, né? Você pega a própria marca, né? Hoje a gente tem muito essa questão de marca de clube, quanto vale um clube, a sua camisa, os seus patrocínios e tudo mais, e deu uma visibilidade grande. Isso foi um intento, assim, que nós pensamos, né? Eu, como procuradoria, não decido, mas pensei quando opinei a respeito de uma possibilidade, até como eu disse, foi um mando, e o STJ dele deu uma revertida na decisão que ficou meio estranha. A decisão original do pleno do nosso TJD era portões fechados e longe da capital. Ou seja, a gente queria trazer, o meu entendimento foi trazer uma certa dificuldade de acompanhar o clube, do torcedor, o brigão, que a gente geralmente vê, que acompanha, né? A organizada geralmente é a que mais acompanha o clube. Apesar de fazer as festas que a gente vê que são as maiores, apoia o clube, vai longe para, né? Para hoje, essa semana, o Flamengo foi para o Marrocos, a torcida estava lá. A gente vê essa, eles, né? A gente vê a torcida fazendo isso. Mas era para sentir, vai ser portão fechado para jogar em Londrina, para jogar em Maringá, para jogar em Cianorte, para jogar longe da capital. O STJD falou, não, vai ser com o portão fechado, mas vai ser no mando. Então, o Atlético ia jogar na Arena, o Coxa ia jogar no Antônio Major Couto Pereira. Então, não ia ter essa questão de punição mesmo que se buscava. Então, entendeu-se que essa medida mais social e reversão, até os advogados disseram, a gente não viu mulher brigando, era mais uma questão de organizados homens brigando, então vamos dar essa oportunidade. Geralmente é, né? Então, vamos dar essa oportunidade, mulheres, e você pega tanto o Coritiba quanto o Atlético, lotaram o estádio com mulheres, teve ação social, então foi mais por esse lado. Aí a gente pega na semana passada o STJD fazendo aquilo com o esporte, né? Que a torcida invadiu o campo, terminando o jogo, o esporte ali perdendo, não lembro se estava perdendo, empatando, mas era um resultado que não era bom para o esporte, e agora no começo do ano, reverte essa pena, total, inclusive, né, de uma forma completamente até estranha. Aqui no TJD a gente é muito crítico. Foram cenas lamentáveis, né, que tinha muita gente sendo atendida em campo, não foi? Foi esse caso, não foi? Foi muito pior, né, nós temos, claro, não é uma situação boa de se ver duas organizadas brigando na arquibancada, mas a situação do esporte foi muito pior com relação ao que aconteceu, porque, como você disse, foram cenas lamentáveis de invasão de campo pela torcida. Então, o STJD acabou fazendo essa conversão total, devolvendo o ponto para o esporte, inclusive, né, que mexeu na tabela ali da Série B, a respeito disso. O que eu vejo hoje, inclusive, foi uma ação afirmativa, foi uma ação até bacana ali para uma partida e tal, mas tem que ser repensado, não pode também saindo dando canetada para essas conversões, justamente pelo que você falou, essa sensação quase de impunidade. Pode quebrar tudo, pode fazer tudo, vai entrar mulher e criança, a propaganda do clube continua e tudo mais. Com certeza, essa posição, principalmente para essas questões mais prejudiciais ao espetáculo do futebol, tem que ser revista. Isso, com certeza, depois do que a gente viu. Foi um instrumento de verificar o que ia acontecer. Aconteceu, foi bacana, mas daí quando vem uma decisão da STJD, aí eu já pessoalmente, até como procurador, já não concordo. E Pedro, agora já colocando o Atletiba do final de semana no meio ali, agora dificilmente uma punição vai ser nesse sentido, né? Depois de tudo que aconteceu no domingo, né? O Jairo da Transamérica até deu uma entrevista ao vivo, ele me perguntou isso, ele falou, e aí, se vier conversão de pena depois? Eu falei, primeiro calma, a gente não sabe nem se teve condenação, né, a denúncia está sendo formulada, a gente está analisando ainda toda a situação, mas realmente, assim, para se pensar daqui a um ano, quando tiver transitado em julgado essa decisão, uma conversão de pena, onde, infelizmente, foram os atletas que iniciaram toda a confusão, né? Eu até diferente, né? Eu até disse também numa outra entrevista, dizendo o seguinte, parece que isso deixou aberta uma porta que
não pode ser aberta, isso não existe, mas numa probabilidade de que trouxe para os torcedores uma iniciativa de invadir um campo, né? Assim, a gente pega a invasão de campo dos torcedores, não foi nem tão grave, tirando aquela voadora. Eu tenho até a visão ali, que eu acho que muito torcedor até do Coxa, tem até atleticanos falaram, que envolveu muita coisa isso. Primeiro envolveu aquela provocação do Manga durante a semana, que ao meu ver, é coisa que, pô, eu nasci com esse tipo de provocação, anos 90 sempre tinha uma zoeira, e nunca teve já teve, lógico, já teve confusão, mas eu acho que a provocação, cada um no seu canto ali, é sadia, não pode levar isso para dentro de campo. E aí, talvez a postura do Thiago Heleno ali como capitão, de querer ir para a briga ao invés de separar ali, também tenha inflado o torcedor a querer invadir e tudo mais. Mas agora falando dos jogadores, foram 5 punidos pelo lado atlético, né? Já com suspensão automática, e 3 jogadores do Coritiba, mais o treinador Antônio Oliveira, né? Mas ainda pode vir mais, né? A gente se baseia primeiramente pela súmula, né? E ela que trouxe aí uma questão até até aproveitando, dúvida. Pedro, já deixo para você já também falar da súmula, que a súmula foi bem confusa do árbitro, né? Eu até emendo isso, e bom que você falou, porque é o seguinte, a primeira coisa na procuradoria, no que a gente se baseia, até, por exemplo, em campeonatos amadores que a gente tem que analisar a súmula, o TJD julga, é difícil a gente ter imagem. Então, sempre a súmula é o primeiro ponto, a primeira prova, é a primeira descrição que a gente tem do que aconteceu. Né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma súmula que ela eu já critiquei, e não vejo mal em criticar de novo, que a súmula ela tá truncada, ela não relata efetivamente como aconteceu, poderia ter sido relatado de uma forma melhor. Por ele ter visto na TV depois os lances, ele poderia até colocar com mais detalhes, né? Sem a TV, até entendo que seja mais por cima, né? A nossa crítica maior, né? Assim, por que ele não expulsou durante o jogo? Que veio aqui a discussão de WO. Sim. Por que só depois, analisando imagem, agora são 4 árbitros, né? Não é mais trio de arbitragem. Você tem os 4 árbitros, eles estavam ali, no meio da briga. O bandeirinha chega do lado da briga e daí só pode ver por imagem depois para conseguir analisar tudo. Ficou meio truncada essa parte. Aí, a procuradoria, a gente teve acesso à súmula, vimos as 5 expulsões do Atlético, as 3 do Coritiba e mais o técnico, né, o Antônio Oliveira também tomou um cartão vermelho a respeito disso. Então, a partir da súmula, nós já temos análise do que dá para ser denunciado. Fora daí as imagens, que teve uma cobertura grande, a gente tem imagem de TV, a gente tem imagem de pessoas dentro jornalistas que fizeram as imagens de celular, então a gente tem vários ângulos do que está acontecendo. E hoje, inclusive, a gente está analisando, né, as imagens, acredito que até amanhã a gente termine de analisar todas as imagens, porque a gente acredita que tem mais coisa a ser denunciada e algumas contradições na própria súmula. Uhum. Eu até estava vendo ali, comenta ali que o Pedro Henrique teria dado um chute no Manga, mas pelo que eu vi, foi soco. Coisas pequenas, mas eu acho que não sei se tem um peso diferente, um chute, um soco, ou vai tudo ali não sei como que é o artigo ali da agressão, como é que é entendido isso. Os atletas, inclusive, que estão ali relacionados, é basicamente agressão, né? Independente da forma que é, chute, soco, tem esses relatos, as imagens também trazem algumas coisas a mais ou diferentes. Esses são enquadrados no 254A do CBJD, que é praticar agressão física. Então, e a pena seria? De 4 a 12 partidas de suspensão. Então, e aí pesa o histórico do jogador, tem tudo isso influencia? Aí, assim, você é advogado, você sabe, a gente tem aquele exame de proporcionalidade e razoabilidade, né? Então, a gente tem ali uma dosimetria da pena que vai partir da mínima, depende de, imagino eu, né? Mas pelo menos o que a gente argumenta como procuradoria nesses casos, uma participação maior, uma participação menor, quando tem esse tipo de briga maior, né? Não é uma coisa isolada entre 2 jogadores. A gente sempre faz essa ponderação, um bateu mais, fomentou mais a briga. Incentivou, Isso, ele parte ali das 4, uma reincidência, se ele tem
né, como se fosse antecedente criminal na área penal. A reincidência é um caso ali de análise dessa proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da pena e a própria consideração do que aconteceu, né? Tanto que essa situação ela está trazendo mais aí a expectativa da mídia e de todo mundo, dos torcedores, porque não foi, como eu disse, não foi dois jogadores ali que trocaram um carinho entre eles e terminou ali, os dois foram expulsos. Né? Foi um negócio que brigou aqui, acabou aqui, brigou lá, correram atrás de outro, então foi uma coisa muito maior do que uma mera briguinha de duas pessoas. Até isso que você comentou ali, então talvez a postura do Thiago Heleno ali, de não sei se vai pesar o fato dele ser capitão e querer ter partido para a briga, meio que incentiva outros atletas, talvez do Atlético, a irem. E outra situação também é do lateral Pedrinho, que parecia que a situação estava se normalizando ali, só discussões, sem mais briga, quando ele vem dar voadora ali no meio da confusão, e aí começa outra briga com o Fabrício Daniel, com o Pedro Henrique, aquela confusão. Esses fatores aí, então, podem pesar na pena do atleta. Podem, a gente espera, inclusive, que seja analisado, né, assim, até o próprio... Né? Até o próprio atacante do Coritiba, o Aleph Manga, que também toma uma iniciativa, a gente vê que começa antes, né? O árbitro, inclusive, relata ali, antes de tudo, que um jogador pegou pela nuca do outro, houve um empurrão, e daí chega o Aleph Manga e dá uma no Terence. Mas com certeza isso vai ser argumentado, né? A questão de ser analisado pelos auditores, daí eu não posso entrar no mérito porque são eles que julgam, mas tem sim essa consideração que a Procuradoria vai fazer. Inclusive o árbitro relata com relação ao Pedrinho, que você falou, que já estava, a briga já estava tomando uma situação de tranquilidade quando volta ele e agride mais um jogador, e daí faz aquele corre que dá o árbitro chama de segundo tumulto, basicamente, na súmula. E aí que os torcedores entram até, né? Isso, que daí é a hora que existe a invasão, que vem aquele torcedor e dá a voadora no goleiro reserva do Coritiba e tudo mais. Outra questão que eu achei interessante na súmula aqui, que ele coloca do zagueiro, do início ali da confusão, que é o zagueiro Márcio com o Terence, ele coloca que com a bola fora de jogo, esse atleta passa a mão na nuca de seu adversário, Davi Terence, de forma provocativa. Como que ele sabe que é de forma provocativa se, para início de conversa, ele nem estava olhando para o lance, né? Cara, e é algo que eu vejo em todo jogo de futebol, um cara passando a mão na cabeça do outro. Como é que ele sabe? Foram pelos relatos? Como é que ele chegou nessa conclusão dele? Aí a gente tem que perguntar para ele, eu quero perguntar várias coisas para ele na sessão. Mas, assim, pode ser por relato, né? A gente tem isso, né? O que alguém relata ao árbitro que aconteceu, e depois ele pode ter visto por imagem, mas foi o que eu falei até no início. A questão da súmula, ela traz algumas coisas que a gente precisa esclarecer melhor, né? Foi o que você disse agora. É uma imagem, tanto que a TV afasta a imagem para você conseguir ver da onde que tá ali esse começo de briga, que daí ele traz, né, passar a mão na nuca de maneira provocativa, eu não sei o que é isso ainda, mas tudo bem, ele colocou, e daí a gente tem que ver dele, e eu quero ouvir o árbitro, nós vamos arrolá-lo, ainda não sabemos, inclusive, se vamos denunciá-lo também por essas questões de omissões e contradições na súmula, mas a gente precisa ouvi-lo para realmente ver da onde que ele tira algumas situações que ele descreve ali, inclusive ao dizer que invadem dirigentes e ele não coloca o nome de ninguém. Você coloca ali na parte mais abaixo da súmula. A TV deu para ver uma galera em campo ali. Dá para saber quem são os dirigentes que invadiram, e ele não coloca nome. Então tem todas essas situações também. Outra questão ali, para finalizar essa treta toda ali, o Atlético corre o risco de perder mando de campo por conta da invasão dos torcedores. Como que funciona? Provavelmente tenham sido identificados e encaminhados para a delegacia, mas mesmo assim pode haver, por não fornecer a segurança necessária para o evento? Eu vou começar de trás para frente.
O artigo ele tem uma excludente de culpabilidade, basicamente, onde se você identifica quem é o autor da invasão, da desordem, do lançamento do objeto em campo, é o parágrafo Tem terceiro isso do também, né? 213. Os objetos É, durante o gol, né? isso. Daí ele traz, se você identifica e faz um BO, basicamente exclui a culpabilidade do clube. Só que a gente está trabalhando com a hipótese de mais invasores, e também a gente está trabalhando com a hipótese de que o tumulto não precisa ser da torcida. Ele pode ser o tumulto como foi dos próprios atletas. E daí o Atlético sendo responsável pela segurança do jogo, inclusive como mandante de torcida única, né? E daí vem também a conclusão de como a polícia não consegue fazer a segurança, tem que parar o jogo por falta de segurança, a gente também não entende como, mas traria esse excludente de licitude. Mas, como eu disse, a gente trabalha com a hipótese de que não houve todos identificados, isso a gente vai ver quando os clubes apresentarem defesa, se vão vir esses BOs, precisa do BO, efetivamente, não basta dizer que foi o Pedro que invadiu e está aqui a foto do Pedro, precisa de BO, e também da própria confusão dentro de campo, independentemente das invasões. E também o árbitro relatou ali lançamento de objeto, quando saiu o gol do Coritiba. Então, isso traz uma possibilidade de perda de mando de campo, sim, a despeito do que aconteceu, mas isso a gente só vai ter certeza mesmo durante o julgamento, inclusive do que vai vir de prova ou não do próprio Atlético Paranaense, que era o mandante do jogo. Pedro, então, para fechar, ainda não tem uma previsão, né, de julgamento. Eu até vi você em algumas entrevistas falando da questão do feriado de carnaval e tudo mais. Existe alguma possibilidade de. Lógico, existe a questão de efeito suspensivo, recurso e tudo mais, de ter alguma cumprimento de punição ainda neste Campeonato Paranaense? Eu falei também em alguns outros lugares que a gente imagina, né? Como você disse, a gente tem algumas suspensões, a gente de pena, tem tudo isso, né? Tem os recursos ainda, mas a gente imagina que possivelmente é possível mesmo ali, se os clubes avançarem, né, para a semi, a parte mais final do campeonato, que seria possível executar ali em quarta, semi e final alguma dessas suspensões dos jogadores, né, que a gente imagina que possa vir aí até possivelmente mando de campo por parte do Atlético, a respeito do 213, mas dos jogadores a gente imagina que talvez semi e final é possível aí eles estarem suspensos para jogos. Entendi. Agora, torcedor Coxa Branca, aproveitando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, que ajuda bastante a gente, ativa o sininho lá. Quem quiser também pode se tornar membro do Boteco aí, temos 2 categorias aí para estar sempre ajudando aí o nosso projeto. Agora quero agradecer demais a participação do Pedro aí para tentar explicar mais ou menos toda essa confusão que envolveu o Atletiba, e esperamos que não se repita mais, né? Difícil. É o que eu sempre falei, a gente não busca nunca punir, a gente não gosta de fazer esse tipo de denúncia, porque é ruim para o espetáculo, é ruim para o Campeonato Paranaense, é ruim para os 2 maiores, né, hoje, acredito que sejam os 2 maiores clubes do estado, é um clássico, então a gente espera que nunca se repita, mas infelizmente, ano a ano, a gente vê acontecendo, ora é torcida, ora é atleta, mas a gente espera não acontecer. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, meu amigo, estamos à disposição sempre, e na próxima vez do Boteco eu espero estar com um chopp, né, não com um Vamos. chazinho. Com certeza. Valeu, Pedro. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Falou. Obrigado.